Oba! Isso, agora sim, está gravando. Bom, boa noite, né? Boa noite a todas, a todos, a todes, né? Eu quero primeiro, né, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença da professora Yara Barbosa, que aceitou o nosso convite, né, muito gentilmente. Nós estamos com essa programação desde o ano passado, né, nós fizemos já uma primeira versão dos encontros de formação, que foi no segundo semestre do ano passado, e foi muito bom, muito proveitoso, né? E agora nós estamos nesse segundo ano, né, dos encontros de formação. E tivemos, né, estamos tendo agora o prazer de receber a professora Yara, né, que eu vou aqui falar, né, sobre ela. Professora Yara, que é mestre em ensino de História pela UERJ, né, cursou o Prof. História lá na UERJ, foi orientada pelo professor Luiz Resnick, que nós gostamos, conhecemos muito e gostamos muito, né? A Yara, ela é professora da Escola Municipal Narcisa Amália, em Guaratiba, e também do Colégio Estadual Dr. Albert Sabin, Campo Grande. Né? A Yara, ela vai falar, né, vai aqui conversar conosco sobre o trabalho que ela desenvolveu no Prof. História, né, vai trazer aqui uma versão dessa dissertação, né, desse trabalho, que ela deu o nome aqui, né, acho que não é o nome da dissertação, depois ela vai falar melhor sobre isso, né, mas o título que ela deu foi Colocando Guaratiba no Mapa, uma abordagem educativa dos espaços de memória. Yara, nós estamos muito felizes com a sua presença, né? Esse encontro, só para, né, para as pessoas que não estiveram presentes nos outros, né, para que elas entendam, é um encontro que foi idealizado, né, por mim, pela professora Patrícia Coelho, que já chegou, já está aqui, e pela professora Yamara Viana. Né? Nós coordenamos na PUC o PIBID de História, né, a Yamara, a professora Yamara, a residência pedagógica, projeto Residência Pedagógica, e a professora Patrícia, o PIBID de Pedagogia. Então, nós temos também alunos da pedagogia aqui. Né? E a ideia de trazer, né, vocês, professores que estão, né, lá na prática docente, né, que cursaram o Prof. História e desenvolveram seus trabalhos, é colocar mesmo em contato, né, a universidade com a escola, né, para nós falarmos de problemas, né, e de soluções, né, também reais. Né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, você fique muito à vontade, Ara, tá? Para falar o que você desejar, para conversar da forma que você achar melhor. Tá? Então, você está com a palavra. Bom, gente, boa noite, para quem eu ainda não falei. É muito bom estar aqui, né? Eu é que agradeço o convite. Fiquei muito, muito feliz quando a Jussara me contatou. Agradeci muito ao Resnick por me indicar. E é muito legal você ver, era o papo que eu estava ensaiando aqui um pouquinho com a Ju, né? É muito legal você ver uma profissão que no Brasil, às vezes, é tão mal falada, e a gente vê que as pessoas que estão nela e que estão querendo entrar nela estão a fim de abraçar como profissão e levar a sério esse ofício de professor. Né? A gente vê, ouve-se tanto falar que em outros países ditos desenvolvidos, né? Ditos os países que mandam nesse mundo, nos outros países os professores são mais valorizados que no Brasil. Mas a nossa iniciativa de correr atrás dessa valorização, de lutar para que a gente faça educação de qualidade, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu acho que é muito saudável, é muito legal. Né? Lógico que eu não estou aqui nem um pouquinho pensando da maneira poliana de ser. A gente precisa de melhores salários, a gente precisa de condições de trabalho, a gente precisa lutar. A nossa luta, eu acho que ela não termina nem depois da nossa morte, né? Eu acho que a gente tem que lutar, sim, sempre.
Mas, apesar disso, a gente precisa buscar meios, a gente não pode deixar que as dificuldades sejam um muro intransponível. E vamos em frente. Bom, todo professor fala para caramba, né? Então, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Um pouquinho da minha história, para ficar bem curtinha, né? Eu sou aluna oriunda de escola pública, e isso foi um papo muito legal de bater até no mestrado, porque, infelizmente, no Brasil você vê muito claramente as diferenças das escolas públicas, né? Eu sou aluna oriunda de escola pública do Sistema Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Recreio dos Bandeirantes, fui criada em Guaratiba, e daí eu explico também o motivo pela escolha do título da dissertação, né, da própria pesquisa. E eu fui criada em Guaratiba numa época de finzinho de ditadura militar, ou seja, se Guaratiba ainda hoje é um espaço diferenciado dos outros espaços do Rio de Janeiro, na época em que eu fui criada lá, mais diferenciada era. Né? Até 1950, a Zona Oeste era considerada a zona rural, completamente rural do Rio de Janeiro. Isso para puxar a geografia para o nosso papo. Né? Ilha de Guaratiba, especificamente, que é a localidade onde eu estudei e me criei, é bucólica até hoje. Parece aquela cidade, para quem pode deixar, gente, que vai ter imagem, pelo amor de Deus, tá? Não vou fazer maldade com vocês, não. Parece aquela cidadezinha perdida no mapa, que com essa história de 2016, os Jogos Olímpicos, os olhares se voltaram para os lugares de mata preservada na cidade do Rio de Janeiro, de um ambiente bucólico, de uma vida mais voltada para a natureza. E isso, diferentemente do pessoal que vive na cidade, isso lá é uma vivência comum. A gente tem isso todo dia. Ninguém aprende a nadar na piscina do Clube Olímpico. Lá você aprende a nadar no mar, né? E por aí vai. Então, isso vai ter muito reflexo com a minha prática e também com a minha pesquisa. Vamos lá. Me formei lá em Campo Grande, que era o que a gente tinha próximo, no Instituto de Educação Sara Kubitschek, né? E antes de me formar, passei no concurso público, ou seja, eu comecei dando aula no Estado antes de estar oficialmente formada. Né? Menininha do mato, mas precoce. Vamos lá. E comecei a dar aula, aprendi muito e você vai crescendo, para encurtar a narrativa. Depois disso, acabou vindo a faculdade e, como toda boa menina do interior da cidade do Rio de Janeiro, vem o casamento, vem filho, aí vem todos os atropelos que a vida de uma mulher que trabalha fora passa, né? E depois de alguns anos, depois de 11 anos trabalhando no Estado, eu consegui vir com a matrícula para Guaratiba, mais próximo, e vim para o município. Aí o município é que é a história que tem a ver com a dissertação, porque eu fiz questão de vir trabalhar na escola que me formou. Né? Então, eu tive a oportunidade, graças a Deus, tinha vaga, e eu quis retornar, até por uma questão de respeito aos professores que foram meus e que ainda trabalhavam lá, nesta época. Né? Bom, e é aí que vem a questão do nome da dissertação. O nome oficial dela, já vou mostrar para vocês, é Fora dos Muros da Escola, a apropriação dos espaços de memória da Ilha de Guaratiba como espaços educativos. Eu só diminuí um pouquinho para a gente conversar hoje. E a história do Guaratiba no mapa vinha disso. Existe não sei se existem outras cidades, não parei para fazer esse estudo, mas no Rio de Janeiro eu posso provar. Existem muitas diferenças entre ser carioca no Rio de Janeiro, nas zonas norte, sul, e ser carioca no Rio de Janeiro, mesmo na própria cidade do Rio de Janeiro, ser carioca na zona oeste. Parece que a gente está fora do Rio de Janeiro. Principalmente quando você mora num lugar que se chama Ilha de Guaratiba. Então, as pessoas, o referencial é Paquetá,
referencial são as ilhas de Angra. Então, você não tem muito conhecimento do que é a bendita da Ilha de Guaratiba. Eu cresci ouvindo, você mora muito longe, você pega barco, com nome de área, então você imagina o que eu passei, né? Você pega barco, você nada, você faz o quê? E isso era muito presente na minha vida, aliado a isso, todas as dificuldades de uma criatura que nasceu na classe média baixa, né, filha de um enfermeiro e uma costureira, num lugar que era muito difícil, até hoje, o transporte público, e não existia o aparelho de escolas nem secundaristas. O mais próximo que eu tinha era Campo Grande, que era longe, a beça. Então, você vive procurando qual é o seu lugar geográfico, o seu lugar histórico, essa percepção de quem é você. Literalmente, quem é você na fila do pão. E com toda essa vivência, né, trabalhando muito longe, tendo que experimentar as vivências dos meus alunos que eu não conhecia, a primeira escola que eu fui trabalhar era uma realidade que eu não conhecia na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa comunidade que naquela época era a favela do Barbante, o termo era esse, em Campo Grande, e eu não sabia nem o que era, não tinha esse conhecimento, a gente vivia bem isolado mesmo, numa vidinha bem bucólica. E o tempo foi passando, veio o mestrado, e o mestrado veio... É uma história que eu gosto de contar porque tem muito carinho nela, né? Eu já estava mais de 20 anos dando aula, feliz da vida, com os meus alunos, trabalhando com o que era possível, me liga meu filho mais velho. Mamãe, está aberto a inscrição para o mestrado na UERJ. Toma vergonha na cara e vê se volta a estudar. Aí eu, gente, é assim, né? Me inscrevi, passei e estamos aí. Tive a felicidade de conhecer professores maravilhosos e perceber que, principalmente quando você é professor das redes públicas de ensino e da rede pública de ensino, principalmente do estado e do município, nas localidades mais afastadas, às vezes você não é visto nem pelo corpo de colegas, como às vezes você não é identificado nem como professor. E, de novo, entra o meu questionamento de qual era o meu lugar ali. Os outros colegas com muito mais experiências, com muito mais vivências, e aí você fica assim, esse lugar é o meu? Sem contar que tudo que eu estou falando são das vivências, não é crítica, não. São ponderações que passam pela vida de um professor, né? E acaba que a academia, apesar de você ter se formado nela, acaba ficando longe, não a tua prática, porque você lê, você se informa, você busca, mas a vivência, as trocas vivenciais com a universidade acabam ficando muito distanciadas, e o mestrado me proporcionou essa aproximação que foi rico pra caramba, né? Bom, e aí vem a cobrança, vai estudar o quê? Eu não fazia ideia quando eu comecei, vamos pesquisar, vamos ver o que me chama a atenção, né? E foi a ideia de colocar, por que não falar, se história local já era algo que me chamava atenção, se patrimônio já era algo que me interessava e muito, e se ensino, prática de ensino era o que eu fazia há mais de 20 anos, por que não juntar isso tudo num bolo só e aproveitar e colocar Guaratiba no mapa para os nossos alunos, né? Vou tentar, Jussara, me ajuda, vou tentar compartilhar só algumas frasezinhas de Paulo Freire que eu trago do coração. Claro que trago muitos outros teóricos, é muito legal saber que o pessoal da pedagogia está aí, mas eu tive excelentes professores, excelentes pedagogos na minha formação, que têm uma culpa boa, né? Na minha formação enquanto professora lá no Instituto de Educação. Então, me apresentaram vários, mas Paulo Freire com um carinho muito grande, e aí eu não posso deixar de citá-lo. Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês verem. Cadê o Deitocojó? Compartilhar a tela.
Agora vocês vão ver todas as minhas bagunças abertas. Cadê você? Estava aqui. Engraçado que na hora que a gente quer, o bicho foge. Tá aqui. Abri. Tá indo, tá indo. Tá. Vai devagarzinho, mas vai. E agora, como é que a gente faz esse negócio ficar grande? E olha que eu também não sou tão boa assim, né? Menina, a gente apanha, mas vai. Peraí. Vai, meu filho. O Poxa. seu é Mac aí, que para mim eu não tenho a menor intimidade. Não, ele abre igualzinho os outros. A única coisa que muda são os comandos. Com os comandos eu me viro, é porque está demorando para carregar. Eu vou tentar pegar ele aqui de outra forma. Espera aí. Ainda bem que só vai ter um monte de aula aqui, vocês não vão se assustar, não. Deixa eu só... Cadê o PowerPoint? Perfeito. Deixa eu ver se eu pego ele de outra forma. Que às vezes no Drive ele demora para abrir, eu acho que eu consigo abrir ele aqui de outra forma. Aí eu já saio daqui, porque ele está meio lento. Vai, meu filho, abre. Está abrindo. Uma das coisas que eu falava com os meninos, porque a questão da separação do cidadão entre... Na verdade, né, toda essa discussão passa sobre o que é ser cidadão na cidade do Rio de Janeiro, o que é ser carioca na cidade do Rio de Janeiro. Né? Você trabalha muito... Vocês estão vendo agora, não estão? Agora tá, né? O que é ser carioca no Rio de Janeiro? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele apresentar. Melhorou. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar direitinho. Aqui está o PowerPoint que eu fiz, né? Então, a gente está lá no Fora dos Muros da Escola, apropriação dos espaços de memória da Ilha de Guaratiba como espaços educativos. Tudo tem a ver com a questão da distância. A distância sempre foi muito complicada na minha vida, tanto de aluna quanto de professora. Primeiro era aluna, morava longe da escola. Depois era professora, morava longe da escola que eu ia trabalhar. Né? E você tem que dar o jeito nisso tudo. E a questão da distância, para quem mora, eu vou usar o termo roça do Rio de Janeiro. Para quem mora na roça, a distância ela não te invalida nada. Eu costumo brincar dizendo que Capial acorda cedo, não tem problema de andar. O problema é que quando você não tem transporte, nem os mecanismos para trabalhar essa distância, você acaba se acostumando com o rótulo que te colocam. Olha, você só pode ser dona de casa, você só tem que fazer coisas que você não saia de perto da tua casa, porque o mundo foi feito para você ficar aí, só nesse mundinho. Aí, como Yara nasceu, Ariana, com o nome de Yara, não prestou muito e a gente saiu peitando à medida que a gente podia para modificar essa realidade. Como você vai levar a questão do patrimônio para meninos e meninas que nunca foram a um museu na vida deles, né? Como que você vai trabalhar espaço de memória na cabeça de menino do ensino fundamental, se para levar criança para qualquer lugar reconhecidamente espaço de memória, você precisa de ônibus, que aí você não tem. Aí o outro problema, né? Os recursos. Você não tem. Muitas das vezes o pai e a mãe não têm como bancar isso, e muito menos a professora vai ter como bancar levar uma turma inteira. Então a gente resolveu usar aquela máxima: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Será que não tem dentro de Guaratiba nenhum espaço de memória para a gente trabalhar a memória a partir da realidade do menino? E essas questões sempre me cutucaram muito. E daí também vem a questão da vivência.
o respeito aos mais velhos em núcleos como Guaratiba, eles ainda existem. E essa ideia toda surgiu a partir daquelas reportagens que a gente via de maus tratos a idosos. Quando eu comentava isso na sala, os meus alunos, não, mas lá em casa não tem isso, e não tinha mesmo. Então, a gente partiu desse princípio para trabalhar as questões de memória, de patrimônio, de cuidado, que tudo isso existia na prática e eu vivia tentando tirar os meninos para levar para outros lugares, quando dava para começar a criar essa sementinha a partir da realidade prevista. E essa realidade prevista, eu falei tanto de Paulo Freire, ainda não mostrei o dito cujo, né? Esta realidade prevista foi Paulo Freire que me mostrou, né? Eu não esqueço quando aquele episódio mais narrado do que não sei o quê, né? Que ele alfabetizou a partir da palavra que os seus alunos conheciam. Então, ele ia a partir da realidade do seu menino. Como a minha realidade era muito parecida com a realidade de Paulo Freire alfabetizando lá os adultos dele, foi a ideia. Outro impedimento. Professor de história, não importa a idade do sujeito. Pisou na sala de aula, para menino, ele é velho. Não sei se vocês já passaram por isso. Era super estranho. Eu me formei com 20 e pouquinhos, né? E eu entrava na sala, era só pisar na sala. Qual é a sua matéria? História. Ué, mas você é muito nova. Gente, tem que ser velhinho para dar aula de história? Só velhinho pode dar aula de história. Então, a gente queria modificar essa ideia de que memória tinha que estar ligado à senilidade, porque na cabeça deles era algo mumificado, né? E outra coisa, eu queria modificar muito a ideia de que a aula de história tem que ser chata, tem que ser só expositiva, tem que ser cansativa, por isso esses menininhos aí com essas carinhas com soninho, né? Que era o que a gente via. E a gente começou a modificar isso na prática. Agora chegou meu amiguinho. Educar, para mim, é impregnar de sentido o que a gente faz a cada instante, né? E isso, na minha vida, é presente, né? A gente precisa fazer sentido, a gente precisa colocar sentido naquilo que você faz no dia a dia, né? Senão tua vida fica vaga e a tua ação fica oca, né? É muito legal passar por alunos, graças a Deus eu já dou aula há tanto tempo que eu já dei aula para neto de aluno meu, né? E é muito legal você ver que você é lembrada por algo que você disse que você mesma não lembra porque já foi, e eles lembram disso com carinho. É legal você saber que o que você falou e fez deu sentido para alguém, né? Impregnou de sentido fazer de alguém. Bom, estou pulando isso aqui depois, Ju, eu posso até te dar se alguém tiver interesse, sem problema nenhum, é curtinho. Mas é porque eu estou tentando ser sucinta. Bom, a princípio a gente tinha algumas localidades desta, em Guaratiba, aqui era o antigo cemitério, e a ideia de pesquisar patrimônio local era trabalhar com os próprios alunos. Vamos impregnar de sentido aquilo que vocês veem no dia a dia. E uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava com o sexto ano, esse trabalho foi feito com alunos de oitavo e nono ano. Foi desenvolvido com alunos de oitavo e nono ano. Mas eu já trabalho com outras turmas a questão, quando a gente vai trabalhar a questão de memória, a questão de patrimônio, a gente vai plantando a sementinha desde o sexto ano, né? E uma das perguntas que eu faço para eles é a relação com aquilo que é velho, para tirar essa ideia de que o que é antigo está obsoleto e tem que ser descartado, né? A gente parte, é lógico, que lendo todo o cabedal de todos os teóricos que falam sobre memória, tem várias formas de abordar a memória. Mas, a partir da realidade, o que eu tinha era justamente a primeira impressão de crianças, que diziam, não vou estudar o que é velho tem que ser jogado fora. E aí, a partir desse estereótipo, é que eu comecei a conversar. E aí começa a pesquisa, né? Professora, na minha casa não tem nada velho, traz o objeto mais antigo que você conseguir coletar.
Porque também uma coisa que eu defendo, e graças a Deus tive a honra de dizer isso num curso dado por Ilmar de Matos, que vocês, né, conhecem, ele deu um curso de formação para os professores do município do Rio de Janeiro, e eu tive a felicidade de estar com ele. Foi isso. A gente precisa partir da realidade concreta, principalmente para o pessoal que vai pegar ensino fundamental quando começar lá. Por favor, agora quem está falando é a professora primária lá do curso de formação de professores. Um dos maiores problemas que eu vi nesses 27, vou fazer 28 anos de profissão, é que a gente parte para o abstrato sem trabalhar direito concreto. O pessoal da pedagogia vai saber explicar isso muito melhor do que eu, né? Eu só sei citar a prática. Por que não começar com reconhecimento, um simples reconhecimento na sua casa das coisas mais antigas e as coisas que trazem memória? Por que não educar o olhar das crianças, que é o que eu defendo também? Eu defendo muito a educação do olhar. A educação do olhar enquanto educador, a educação do olhar enquanto pessoa, a educação do olhar... Isso eu trago para a minha vida, tá, gente? Eu não sou muito diferente de um lugar para o outro, não. Eu acho que a gente acaba se apropriando dessa linguagem e vai vivendo. E essas fotos que eu estou mostrando aqui são fotos coletadas dessas famílias. Professora, meu pai disse que tinha um cemitério, só que agora não tem mais o cemitério. Aí a gente foi atrás da foto e tinha lá o cemitério. E esse cemitério foi bem interessante, porque eu peguei o meio da pandemia no meio da pesquisa, né? A pandemia revirou a vida da gente toda. Eu consegui defender a bendita da pesquisa agora em fevereiro. Então, está super fresca da defesa, né, por conta disso tudo. E o que deu a oportunidade da gente de pesquisar e de trazer para assuntos bem atuais. Esse cemitério foi muito utilizado pelas vítimas da gripe espanhola, porque os cemitérios daqui... eu estou falando daqui e de lá, gente, porque eu estou na Tijuca agora, tá? Então, eu faço essa ponte entre os locais que eu estou falando. Não tinha mais onde enterrar a gente nos cemitérios mais próximos do centro. Não cabia mais gente nos cemitérios para o lado de cá. Então, o cemitério de Guaratiba recebeu uma quantidade absurda e a gente chegou a conseguir ver algumas imagens, só que não deu para trazer para cá por causa da qualidade delas. As pessoas eram empilhadas em carroça, eram levadas de corpos nus e enterradas em valas comuns. O que foi muito legal para a discussão com os meninos, né? Aqui a gente tem a questão do transporte, aí você abre para trabalhar questões do cotidiano, questões da atualidade fazendo essa ponte. Uma coisa que a experiência me mostrou é que a história ela precisa de pontes, né, para a gente poder ultrapassar a barreira do desconhecido. Então, uma das coisas que eu defendo muito é fazer sempre esse aporte passado-presente, né? Buscar, trabalhar isso, né? E no dia a dia, a gente ainda vê gente que parece que o passado está estagnado lá, ficou preso dentro dos livros e não precisa mexer porque deixa a poeira lá, né? Quando, na verdade, ela faz a ponte na nossa realidade o tempo todo. Bom, aqui é o bendito da educação do olhar, que eu falo, né? Que enxergar o entorno escolar, daí é que eu trago a questão do vamos sair para fora. Literalmente é feio, mas era isso mesmo. Vamos botar o pé para fora da escola. Vamos ultrapassar o muro da escola. A história não se faz só presa dentro dos livros. Aí, lá vou eu de novo para a experiência. Eu tive a felicidade de trabalhar dentro de uma comunidade não violenta. Eu não sei se essa forma, se essa experiência, se essa minha pesquisa se concretizaria da mesma forma em localidades que eu tivesse maiores restrições, tá? Eu só posso falar da realidade que eu vivi e que eu conheço. Como em Ilha de Guaratiba eu não tinha restrição de andar, eu podia pegar as crianças, claro, com todo aquele aparato de pedir autorização de pai e mãe, normal
de uma escola normal, mas a gente conseguia caminhar no entorno sem nenhum problema de violência. Então, a gente podia ir até o monumento, podia identificar, podia tocar. Olha a questão do concreto, né? E a gente podia fazer isso lá. Não sei se faríamos da mesma forma em outros lugares. Bom, deixa eu pular tudo que aqui, eu só quero isso aqui. Essa frase eu trazia para a minha vida, né? Que a distância não diminuía a importância. Isso não só enquanto aluna, mas também enquanto professora, enquanto a própria realidade histórica da Ilha de Guaratiba. Né? Foi bem legal ver os frutos disso. Bom, eu estou pulando todos os teóricos, gente, porque eu estou tentando fazer uma abordagem bem pé no chão, bem prática. E a academia nos dá o cabedal total de teóricos que a gente precisa ler. É lógico, precisa ler muito. Nunca, olha que eu já tinha mais de 20 anos de aula, né, de prática, e mesmo assim, li horrores e ainda não li nem a metade do que pretendo ainda ler. Né? Aqui, eu acredito que alguns de vocês conheçam o quartel da Marambaia, aquela parte mais famosa lá de Guaratiba, que é a parte das praias, né? A gente conseguiu a foto da construção da ponte da Marambaia. E essa foto, aqui está sem data, mas depois eu consegui, ela é de 1930 e... Essa eu acho que é de 37. Mas não, na outra parte vai ter as datas direitinho. Quando eu mostrei para os alunos que o presidente da República visitava a Ilha de Guaratiba, nas fotos que os avós e os pais tinham, aí você vê o salto, e o salto de cidadania. Eu vou lembrar de Ilmar de Matos de novo, né? A educação do olhar, o reconhecimento da importância do seu lugar, a garantia do seu lugar de fala, o reconhecimento da importância de um lugar esquecido pelo poder público no período que esses meninos existiram. Quando eu mostrei para eles, por exemplo, Getúlio Vargas andando pelos caminhos que os meninos fazem todos os dias. Aí, professora, mas o presidente passava aqui, que agora a gente vê os políticos só virem em época de voto. Tá bom, então vamos apurar, vamos começar a ver qual é a nossa posição frente a esse comportamento deles, porque antes não era assim, né? E a importância, antes da criação do SEASA, Ilha de Guaratiba abastecia a cidade do Rio de Janeiro inteira com as feiras livres. Até hoje tem muito feirante lá, e a maioria dos meninos conhece um feirante, tem um feirante na família, tem um feirante aposentado, né? Mas ainda a feira ainda sustenta um pouco a Ilha de Guaratiba, e essa feira era sustentada pelos sítios da região, isso até 1950. A partir do momento da criação do SEASA e do polo de produção de hortifrutigranjeiros virar mais para o pé da Serra de Petrópolis, né? Olha a geografia trabalhando junto com a história aí o tempo todo. E essa foi uma das riquezas do trabalho também, que eu pude aproveitar os colegas da escola. Se eu estava dando história naquela turma, eu puxava os elementos de geografia, pedia para o pessoal de língua portuguesa trabalhar as questões da literatura produzida em Guaratiba. A gente tem Erivelto Martins, que era morador de Guaratiba, Adelino Moreira, morador de Campo Grande, da Zona Oeste, e por aí, vários outros nomes, né? A própria questão da importância, e aí eu puxei Burle Marx, que se apaixonou pela região e viveu lá até a sua morte, né? E, Jussara, me dá corte, porque eu vou fazendo adendo, tá? Quando a gente fala daquilo que a gente se apaixona, se eu tiver chata, a gente levanta o dedo, me dá uma cutucada aí que eu volto, por favor, tá? Tá ótimo, cara, tá ótimo. Mas e aí você vai fazendo não só com que o teu aluno se reconheça, mas você acaba trabalhando a questão das famílias também.
a importância de quem trabalha na terra, a importância de quem sustentava uma cidade. Não era um cara alijado da sociedade, mas sustentava toda a estrutura do Rio de Janeiro até bem próximo da gente. E aí você vai trabalhando todas essas questões e puxando todas as disciplinas junto. Aí, a partir de 1900, principalmente a partir de 1980, o polo hortifrutigranjeiro vai caindo em Guaratiba e vai sendo dominado pelos hortos de planta. Hoje, Guaratiba é muito rica, ela tem um dos IDHs mais altos do Rio de Janeiro, não parece. Né? Outra coisa legal de você trabalhar, e aí uma grande amiga de geografia trabalhou isso muitíssimo bem, foi a questão do IDH. Né? O fato de todo mundo andar de bermuda jeans e chinelo de dedo não quer dizer que o poder econômico seja baixo. Né? A baixa instrução em algumas famílias não diminuía o poder econômico que essas famílias tinham. E todo esse material foi trabalhado, para eu fechar a pesquisa, foi trabalhado num período de 2 anos. Mas acabou virando projeto de escola e a gente insere isso a partir daí. E, claro, eu tive o apoio dos colegas e a gente foi criando essas coisas. Eu já vou para o produto. Eu só quero mostrar para vocês o bendito. Aqui está o motivo da Ilha de Guaratiba se chamar Ilha de Guaratiba. Este lindo morrinho, pequenininho que está aqui. Acho que todo mundo está vendo eu apontando com a setinha, né? Bom, Ilha de Guaratiba não é uma ilha. Iara só tem nome de Iara por causa da professora da minha mãe, né? Os traços já mostram que índio na minha família até tem, mas é bem pouco, tem muito mais. A gente tem muito mais origem africana, cabocla misturada, como todo bom brasileiro, mas principalmente daquela área, do que os índios, né? E Ilha de Guaratiba foi uma das coisas muito legais, que até a mídia passava a questão da invasão, a invasão francesa no Rio de Janeiro, de 1710, trouxe, através da Barra de Guaratiba, que é a porta de entrada do mar, essa que eu estou apontando aqui em cima, a porta de entrada de mar, trouxe os moradores da Ilha de Guaratiba, né? Alguns invasores, e esses invasores invadiram pela Barra, e já havia a localidade que as pessoas denominavam Ilha de Guaratiba em função de um tal senhor William, que tinha vindo na esquadra francesa e tinha morado na região. Até brincam comigo que eu sempre tive esse senhor William engasgado, e foi uma outra coisa legal de trabalhar com os alunos, porque não é porque existe uma história contada sobre aquele local que a gente não vai pesquisar para saber a fundo. E isso é muito legal para você fomentar a fome de saber histórico dos teus alunos. Mas esse William existia? A França e a Inglaterra não eram inimigas? Por que ia ter um William enfiado numa esquadra francesa de invasão de corsário? Vamos questionar isso? Será que esse William existiu? E para resumir para vocês, o William nunca existiu, não existe comprovação da existência desse cara, tudo uma coisa da mídia, e principalmente pelos jornais de bairro, que alguém alguma vez criou essa lenda, e hoje a gente vai para a toponímia. Tem um amigo geógrafo também, esse já é doutor pela UERJ, que ele defende a questão da nomenclatura do lugar através da toponímia. Os índios, eles eram muito capazes de nomear os lugares, principalmente em Guaratiba a gente vê muito isso, e eles nomeavam de acordo com o acidente geográfico. Quem vai chamar? Guaratiba tem esse nome por causa da abundância de guará, que eu já vou mostrar para vocês, que é um bichinho muito bonitinho, ele parece um pelicano cor-de-rosa, pequenininho, né? Ele vai do rosa ao vermelhinho. Então, ele é o Endocimus ruber, é o nome dele. Tem alguém de biologia aí, eu tenho que falar o nome direitinho, né?
E esse bichinho era abundante na região. Então, guará era o bichinho, era a ave, tiba, abundância. Então, os índios chamavam aquela região de Guaratiba, muito guará. Simples assim. Os bandeirantes, quando... Olha quanto conteúdo histórico dentro dos currículos do município do estado você tem, e você pode colocar isso mais próximo do menino, né? Para ele ver que a história não está só dentro daquele livro, não está só na fala daquela professora chata que eu tenho que me livrar no final do tempo, né? Tem que fazer sentido para ele. E os bandeirantes, eles faziam o trajeto do ouro das Minas Gerais até a Angra dos Reis, que era o primeiro esquadouro, né, de ouro, e o caminho era esse. Quando eles passavam por Guaratiba, a gente conseguiu descobrir nos diários dos bandeirantes, né? Primeiro que existe o Recreio dos Bandeirantes, que é o bairro mais próximo da ilha de Guaratiba. Eu estou na Tijuca, então é antes do túnel, né? Se eu tivesse de lá para cá, era o contrário. E os bandeirantes, em seus diários, eles diziam: almoçamos na ilha de Guaratiba, aportamos no morro da ilha. Porque este morrinho, se vocês olharem, aqui é como se nós estivéssemos no alto da Serra da Grota Funda, que faz parte do maciço da Pedra Branca, que é um dos delimitadores do Rio de Janeiro, né? Então, história e geografia, nesse caso, eles precisam caminhar juntos. E é legal que a gente trabalhe a questão da transdisciplinaridade, dessa junção toda. De onde foi tirada essa foto? A gente está bem no alto de um morro, e a gente vê esse morrinho que, em determinado período do ano, ele parece uma ilha, porque é um morrinho que ele fica à frente dos outros, ele é destacado do conjunto de serras. Então, para os bandeirantes, vamos lá para aquele morro. Que morro? Aquele morro da ilha. E isso faz muito mais sentido, até porque a gente encontra comprovação nos diários, do que a história de um bendito de um William que não tem nenhuma certidão, que não tem nenhuma documentação, que não... Esse cara ganhou a terra, mas não escreveu, não passou para filho, não teve descendente. Né? E a gente precisa... Aí entra outra questão, que essa região da Ilha de Guaratiba, desde o seu surgimento, que data de 1579, ou seja, ela é bem antiga, né? A fundação da região de Guaratiba, ela data de 1579, com a doação de uma sesmaria a Manuel Veloso Espinho. Esses cidadãos, eles, entre outras atividades, eles tinham a questão da cana-de-açúcar, da produção de açúcar, e depois do tráfico negreiro, do tráfico de escravos. A Ilha de Guaratiba recebeu escravos até bem depois de 1750, né? Até o final dos anos de 1700, bem início de 1800, a gente ainda tinha a chegada de escravos por lá, que era um porto mais distante, né? E aí você tinha como fazer o aporte exatamente onde hoje é o quartel da Marambaia, que vocês vão ver já, melhorzinho, ainda existia essa questão do tráfico negreiro. Então, os filhos desses grandes fazendeiros, grandes açucareiros, grandes cafeicultores e grandes escravistas, eles estudavam fora. Dizer que o nome Ilha de Guaratiba vem da corruptela do nome William é depreciar a própria capacidade de estudo, a capacidade de se colocar, a capacidade de falar corretamente que os habitantes tinham. E isso reflete na educação de hoje. Os meninos ainda acham que não falar corretamente português é possível, porque, afinal de contas, eles moram na roça, então é legal falar errado. Dá um monte de questões para você, a partir da história, trabalhar o indivíduo na sua totalidade. É aí que eu bato na bendita da questão da educação do olhar. Essa pedrinha aqui de baixo é a pedrinha que divide, né? É o marco da divisão
o final de Guaratiba e o início de Jacarepaguá. Do lado esquerdo, a gente está em Guaratiba, e você pisa do outro lado, você está em Camurim, né? A região que já pertence a Jacarepaguá. Aqui, aquela famosa pedra que o pessoal tira foto, que parece que está voando, que é a Pedra do Telégrafo, que é outra coisa interessante, porque esta pedrinha que todo mundo tira foto não é a Pedra do Telégrafo. Bom, acho que usei o meu PowerPoint. Eu quero mostrar para vocês, essa é a capela por onde passou a esquadra francesa. Essa capela 11 de setembro de 1710. Ela foi queimada, né, pelos corsários da esquadra de Clerc, né, e foi toda reconstruída. Hoje funciona o Museu Casa de Roberto Burle Marx, né, é a Capela de Santo Antônio da Bica, e que os alunos conhecem bem. Bom, de novo, meu amiguinho, é nisso que eu acredito, né? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas vão mudar o mundo. Partindo desse princípio é que eu tentei, com toda a humildade do mundo, mas tentei dar uma transformadazinha na cabeça daquele grupinho que veio, através da profissão, parar na minha mãozinha, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou interromper esse compartilhamento para passar para vocês a questão do produto. O Prof. História, ele tem uma coisa bem legal, né? Ele pede que você produza algo que sirva para você usar. E como boa ariana, eu gosto muito desse negócio de colocar a mão na massa mesmo. A ideia primeira era fazer um trabalho como a brincadeira era, vamos colocar Guaratiba no mapa da história de novo, mostrar que muita coisa da história aconteceu lá e que a história de Guaratiba e dos guaratibanos era importante, até porque se o menino estava no ensino fundamental, a partir do momento que você se reconhece como parte da história, a tua vida passa a fazer mais sentido, e você vai enxergar o mundo não com posição de subserviência, mas com uma posição de eu participo disso, eu também posso, eu também sou né? Eu não sou aquele que ninguém quer, eu também sou eu também posso. E a ideia era essa, e a gente criou, a ideia era criar um mapa que as crianças pudessem identificar nesse mapa os locais, através da pesquisa, eles mesmos iam decidir quais eram os locais de memória e os patrimônios que a gente podia visitar dentro de Guaratiba, e a partir daí começar um estudo histórico. Legal, veio a bendita da pandemia. Minha pesquisa no meio da coleta de dados, e não podia sair, não podia mexer, e não podia, e eu quase enlouqueci. Graças a Deus, a tecnologia é uma aliada, e esse mapa, que ia virar um trabalho acartonado, aí Resnick ficou todo feliz, ele, não, a gente consegue verba para imprimir isso, para dar para os alunos, beleza, vamos lá. Só que veio essas confusões e a gente teve que se reinventar. As fotos e coletas de dados passaram a ser feitas através dos celulares, então muitas das entrevistas que os meninos me traziam dos seus avós, dos seus parentes, eram feitas através do WhatsApp. As fotos eram tiradas do entorno até onde eles podiam ir, então era dos quintais deles e do que eles podiam pesquisar, e a gente resolveu fazer um mapa interativo virtual, que, lógico que eu vou deixar disponibilizado para vocês, ele está aberto, podem usar, abusar à vontade, e ele virou, por isso, a sugestão do nosso papo de hoje, ele virou Guaratiba no mapa. Deixa eu ver se eu consigo botar o bichinho aqui para a gente. Vamos lá. Compartilhar a bendita da tela. E aí entra a outra questão. Aí, como é que eu saio daqui, senhor? Interromper esse compartilhamento, tem que...
A gente apanha, mas vai. Só um segundo que eu vou tirar você daqui. Sai, PowerPoint, que eu não te preciso. Agora vamos compartilhar de novo. Guaratiba no mapa tá aqui. Aí, lógico, nessa hora entra o lado da mãe, da mãe de família, da professora que teve que aprender a mexer com tecnologia, e aí a gente bota os filhos para ajudar, né? Com isso, em vez de diminuir o projeto, né, a ideia de projeto, ele acabou sendo ampliado. Eu ganhei de presente, até para poder pensar essas questões diferenciadas, eu ganhei 2 alunos com dificuldade visual muito grave. Eu tenho uma aluna com extrema baixa visão e tinha alguns alunos. Eu tinha uma turma que, nessa turma, a gente tinha 12 alunos com diferentes abordagens que a gente precisava pensar. Então, eu tinha aluno surdo, eu tinha aluno com baixa visão, eu tinha aluno autista e tinha com outras dificuldades, a TDAH, outras especialidades que a gente tinha que olhar com um olhar mais diferenciado. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente resolveu fazer esse mapa interativo, porque no celular dos alunos, eles podem ampliar. Então, eu já resolvo um problema. A questão da baixa visão, a gente já resolve porque ele consegue ampliar. O aluno surdo, todas as telas que aparecem nesse trabalho têm um texto escrito. Então, se o menino não consegue ouvir, ele consegue ler. E também tem um ledor. Então, o menino que não lê direito porque tem dificuldade cognitiva, ele consegue ouvir. É claro que eu não consegui fazer um produto que abarcasse todas as dificuldades, mas pelo menos essas 3 a gente já conseguiu sanar com a tecnologia e foi algo que me deixou contente, né? Aqui é legal, porque este guará estilizado foi feito por aluno, e é legal a gente ver a interação desses meninos, né? A participação deles. Eu quero ver se eu consigo botar para vocês verem o vestido. Vamos lá. Bem-vindos a Guaratiba, esse cantinho bucólico, meio distante e pouco esquecido do Rio de Janeiro. E é para não esquecer dessa linda terra que queremos te convidar a estudar a história de um novo jeito. Embarque nas asas do Guará e venha com a gente viajar nesse mapa interativo resgatando, conhecendo e trocando informações sobre os lugares de memória desse bairro. Quem que começar para iniciar essa nova experiência? Bom, essa é a abertura, né? Esse mapa que vocês estão vendo do lado direito, eu acho que vocês estão vendo. Me ajuda aí, porque o meu ficou com as carinhas de vocês. Esse mapa, ele é do Google. Então, é um mapa atualizado. Esse acabou virando um site, né? A hospedagem eu ganhei de presente do meu filho. A hospedagem está lá, então eu tenho garantia de que ele não vai sair do ar. E esse mapa, a gente linkou o mapa do Google, porque é algo atual, as crianças sabem mexer, e é um mapa de Guaratiba que aparece no Google Maps. Então, eles abrem, eles conseguem ver aonde a casinha deles, a rua que eles moram, e o pessoal de geografia pode abusar desse mapa, que era outra coisa que a gente queria também. Bom, não vou mostrar todas as... Vai, meu filho, abre. Ele é feito por telas, né? E aí cada tela vai contar um capítulo, né? Um subcapítulo da dissertação, da pesquisa, e com o material que a gente coletou, com as ideias que as crianças trouxeram e as discussões que nós fizemos dentro de sala de aula, né? Cadê você? Abre. Esse aqui é a história da Ilha de Guaratiba. Eu começo contando por que é ilha. A Serra da Grota Funda, Serra Geral de Guaratiba e o Morro da Ilha. Formação rochosa composta por um conjunto de morros que separam os
bairros de Guaratiba e Recreio dos Bandeirantes, Internet, gente. fazendo parte do maciço da Pedra Branca, na zona oeste da nossa cidade. Foi rota de comércio e desbravamento desde o século XVI, sendo utilizada no translado constante de tropeiros, comerciantes e mesmo dos bandeirantes. Seus sinuosos caminhos eram arborizados e constantes as fontes de água, rios e riachos, assim como grutas e mirantes naturais que tornavam uma longa jornada menos árida tanto aos homens quanto aos animais necessários ao transporte de cargas. Bom, o que eu A queria Serra mostrar... da Grota Não, fica quieto. Essa Serra da Grota Funda, a gente se municiou com o que foi possível, enfiamos um drone debaixo do braço emprestado e fomos à busca de imagens que fossem reais, porque eu queria que as crianças vissem, né? Eu vou falar criança, gente, porque é ranço, não tem jeito. Podem ter 30 anos, a gente chama de criança, não tem jeito. Eu queria que eles vissem algo que fizesse... Primeiro, essa serra, eles vêm da janela deles, então eles tinham que fazer a bendita da ponte que eu tanto falo, né? Fazer essa juntada da realidade deles com aquilo que a gente trazia enquanto disciplina escolar. Vou pular alguns, isso vai ficar liberado para vocês, vou botar no chat direitinho, é público, então a gente vai vendo. A página 2, eu vou mostrar os capítulos e só alguns eu abro para vocês verem, porque senão eu não calo a boca hoje, né? A 2, outra coisa, ele abre com facilidade nos celulares das crianças, porque aqui está meio mole, né? A antiga Estrada da Grota Funda, o caminho de tropeiros, vou contar só as curiosidades, né? Quando a gente descobriu isso, esse caminho era muito utilizado, né? Como rota de escoamento de ouro. Primeiro foi rota de escoamento de cana-de-açúcar, né? de açúcar. Ilha de Guaratiba teve 5 grandes engenhos de açúcar. 5 grandes. E até hoje ainda tem alambiques lá. Hoje não se produz mais açúcar, mas ainda se produz a cachaça artesanal. Com visitas de presidentes da República, Getúlio Vargas visitou o Alambique dos Mudinhos, que é o sítio Ceará, e a gente foi trabalhando a questão das curiosidades com os alunos. Aí foi muito interessante que a antiga Estrada da Grota Funda, que não é a que a gente... Agora, com o túnel da Grota Funda, ninguém mais passa por ela, mas não é a estrada que antes se usava, antes da abertura do túnel. É uma estrada muito antiga que hoje não se usa mais, só os moradores. E essa estrada ela era toda arborizada, tinha banquinhos para se descansar, os banquinhos eram ladrilhados com ladrilho português, e uma aluna vira e fala assim: puxa, professora, eu passo por essa estrada todo dia, porque ela mora lá, né? Por que quebraram os banquinhos? Que absurdo! Seria tão bom ter os bancos ainda para sentar. E o que eu digo, e de novo vou lembrar do Ilmar, né? No nosso dia a dia de professor, é importante que a gente, às vezes, até, entre aspas, atrase um pouquinho dos conteúdos, mas a gente preste atenção no que o menino tem para contribuir também. Uma coisa que me deixou muito feliz com esse trabalho é que eu tenho certeza que ensinei algo, mas tenho certeza que aprendi muito mais, né? Essa questão da autoria da aula pelo professor, defendida por Ilmar, a questão do domínio do conteúdo, o professor mediador da educação. Então, que ele realmente medie, que ele esteja pronto para receber. Conselho, como dizia meu pai, conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas se eu puder dar algum conselho para os colegas que estão iniciando nessa profissão, se municiem de tudo que vocês puderem, estudem muito, porque, afinal de contas, somos profissionais, precisamos saber muito, tudo que a gente puder sobre aquilo que a gente vai fazer, mas estejam com os ouvidos atentos.
Muitas das vezes, o que a gente acha que é migalha faz todo sentido para a tua aula e para o teu aluno, né? Bom, essa é a estrada, o caminho da Grota Funda. Tem muitas imagens aqui dentro, mas eu não vou conseguir ficar passando tudo, tá? E aí eu vou falando só dos capítulozinhos para a gente poder... Eu não faço a menor ideia de... Não, agora eu olhei o tempo, tá, Jussara? Aqui é o Morro da Ilha e tem aquela foto que eu mostrei para vocês, do morrinho, e a história do próprio morro, do nome do lugar. Uma coisa muito interessante é que a escola que eu trabalho, ela fica praticamente embaixo do Morro da Ilha. Então, toda vez que eu levava os alunos e botava, claro, antes da pandemia nos atrapalhar nesse convívio, eu conseguia levar os meninos na quadra da escola e mostrar o Morro da Ilha, né? Os olhinhos se iluminam. E muitas das vezes eu tinha que invadir a quadra, o cantinho da quadra, em plena aula de educação física. Olha a interatividade aí, olha a possibilidade da gente fazer educação em diferentes espaços ao mesmo tempo. E fazer com que essa educação seja cada vez mais rica de sentido, mais plena de conteúdo. Né? Muitas das vezes, o próprio professor de educação física juntava a turma dele que estava lá e vinha para junto, para discutir isso. Né? É que, às vezes, a gente fica tão cimentado com os rótulos que as próprias secretarias de educação nos incutem. A gente vira meio reloginho. Eu estava conversando com a Jussara antes da gente começar, né? Aquela loucura de professor tem que sair de uma escola para ir para outra, de ter mais de uma matrícula para sobreviver. A gente fica muito escravo do relógio e muitas das vezes a gente não vê o tempo de uma maneira mais aproveitável, se eu posso usar esse termo. E o tempo lá em Guaratiba, o tempo é um tempo diferenciado. Né? O guaratibano ele diz que vai chover vendo os passarinhos se mudarem de lugar. E essa observação, mesmo que aquele não seja o seu lugar de vida, eu tive essa felicidade, mas se o professor perceber a localidade dos seus alunos, eu acho que a educação vai fazer muito mais sentido para ele. Mesmo que o professor não more lá. Porque hoje eu dou aula em Campo Grande, que não é o meu bairro de origem, e eu levei essa visão do reconhecimento do teu lugar, do reconhecimento do teu bairro para lá, e a gente começou a fazer o histórico de Campo Grande e deu o mesmo resultado para os meninos. Né? Criou muito mais sentido. E quando você chega na sala dos professores, que teu colega professor identifica algo que você fez através do que o aluno disse, você sente muito mais riqueza, um trabalho muito mais integrado, uma escola muito mais feliz. Né? Eu já estou naquela fase de a gente precisa buscar felicidade também na profissão que a gente abraça. Não é só o pão da mesa. A gente precisa se transformar a cada dia. Né? Aí baixa a filosofia. Né? A gente vai lá e dá aquela passada. A pedra do telégrafo é interessante. Porque a gente chama de pedra do telégrafo, não é. Esse eu vou passar algumas imagens, senão fica só a minha carinha aí. Vocês... Ponto 2, pedra do telégrafo. A pedra do telégrafo, um atrativo natural que se encontra em Barra de Guaratiba, está situada a 354 metros de altura e serviu de base para um destacamento de monitoramento da costa que funcionou lá durante a Segunda Guerra Mundial, de 1943 a 1945. Como a visão do alto era privilegiada, o vigia de guarda que avistasse qualquer invasão proveniente da Bahia poderia, através do rádio, avisar aos militares presentes no quartel. Campo de provas da Marambaia, que se utiliza trio do telégrafo, instrumento bastante avançado da época, sobretudo em uma região bastante remota para avisar as autoridades competentes superiores, procedendo a seguir a retaliação adequada. Uma bandeira do Brasil marca a pedra do telégrafo, que fica poucos metros acima da mais famosa e muito confundida com ela, a chamada Pedra da Bigorna. Esta outra é ponto de parada de turista
pois possui uma peculiaridade. Uma foto bem angulada e tirada nela, além de garantir uma lembrança magnífica da região, garante a ilusão de que o modelo está caindo em um precipício. Pelo inusitado do feito, a pedra do telégrafo acaba sendo relegada a um segundo plano pela maioria dos visitantes, apesar de ser o verdadeiro marco patrimonial daquele local. A referida pedra se localiza no lado sul do Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma unidade de conservação ambiental situada na zona oeste do Rio de Janeiro, e ainda hoje é muito visitada por turistas em busca de uma bela vista das chamadas praias selvagens, Praia do Perigoso, Praia dos Búzios, Praia do Meio, Praia Funda, Praia do Inferno e Camarim. Bom, deu para ver um pedacinho, né? Cadê a de cujo? E aí a gente vai colocando. Eu falei da pedra do telégrafo, que a maioria das pessoas... na verdade, a pedra da bigorna, ela tem o formato de uma bigorna e sempre foi batizada com esse nome por causa do formato que ela tinha. Os índios chamavam pedra cara de cavalo, do ângulo que eles viam, eles enxergavam a carinha de um cavalo lá. Com isso, a gente trabalha a questão da importância dos nomes, da importância do conhecimento, da importância de novo, né, do seu lugar, seja o seu lugar bairro, seja o seu lugar patrimônio, seja a sua importância enquanto pessoa, né? E a gente vai ampliando isso no horizonte do menino. Cadê? Tá meio lentinho porque o computador, coitadinho, tá pesado, né? Aqui a gente trabalha a questão da Baía de Guaratiba, a Baía da Barra de Guaratiba, ou Praia Grande, que é uma praia muito conhecida da população, é o ponto de mar mais próximo que a população tem. Eu estou usando só o que tem mais imagens agora diferenciadas, tá? Que senão não vai rolar. E por essa ponta de Bahia, a gente vê a questão das invasões, e aí a gente tira do livro de história a distância da invasão francesa e coloca ela muito mais próxima. Na época de 2016, quando se falava da questão da viabilidade urbana no Rio de Janeiro, e isso foi legal, que foi bem trabalhado lá na escola também, se pensava em por que não trazer o transporte de barca até a Barra de Guaratiba. Se você olhar o Rio de Janeiro pelo mar, se você pega o mapa do Rio de Janeiro pelo mar, Ilha de Guaratiba está muito próxima da Baía de Guanabara. Tanto que os pontos de parada, a entrada dos portugueses foi pela Baía de Guanabara e o outro ponto deles era a Ilha Grande, que é próxima da Baía de Guaratiba, se você olha o Rio de Janeiro a partir do mar. E é muito legal porque você acaba trabalhando a questão não só da história, mas da geografia, a cartografia, virando o mapa. E nisso, as novas tecnologias nos ajudam muito, porque isso o menino consegue fazer no Google Maps no próprio celular, com uma facilidade que a gente não tem, né? E é legal a gente trabalhar essa questão para mostrar para ele que é possível. Esse aqui eu só vou mostrar a carinha do Guará, porque temos biólogos, o pessoal da biologia está aí, e eu falei do bichinho, que ele é muito bonitinho. Ponto 4 Guará, só vou mostrar a carinha dele. Ave típica da região, muito abundante nos séculos XVI a XVIII, quando começou a desaparecer devido à caça em virtude das cores de sua... Parei, esse é o guarazinho, tem outras fotos dele, e a gente usou, inclusive, usei na dissertação uma poesia de um poeta local que ele descreve Guaratiba a partir do Guará. A gente tem em Guaratiba um trabalho feito de reintrodução desse animal na natureza, né? Até um ator, o Vitor Fasano, que fez esse trabalho. Agora o Trópicos trabalha sem ele lá em Guaratiba, mas foi ele que trouxe esse trabalho de reintrodução de fauna e flora, né? Do resgate da fauna e flora, e muitos guarás foram reintroduzidos a partir desse trabalho.
e é um lugar legal que a gente pode levar as crianças para verem, né? A primeira arpia que se reproduziu em cativeiro se reproduziu lá em Guaratiba, a gente teve a oportunidade de levar. São coisas bem legais, né? Da gente trabalhar, e isso tudo encanta a criança, e até a questão do escola é chato acaba, né? Cadê? Abre, meu filho. Vai. O sítio arqueológico Zé do Espinho, né? Do Zé Espinho. Esse sítio arqueológico foi muito trabalhado pela equipe da UFRJ na final da década de 70 e 80, e um dos seres humanos mais antigos, né, do Rio de Janeiro foi encontrado lá. Ele se chama Ernesto, por causa do Ih, gente! O arqueólogo que fez a reconstituição facial do bichinho, né? Se chamava Ernesto, então virou Ernesto. Engraçado foi quando eu mostrei o bendito do Ernesto para os alunos. Ilha de Guaratiba tem muito descendente ainda de português, e se tem um nome muito famoso no Brasil, é o bendito do José. Então tem Zé na ilha para tudo quanto é lugar. Quando eles viram A história do samba aqui. Peraí. Quando eles viram a reconstituição, a professora, olha, a senhora disse que ele é Ernesto, mas o nome do sambaqui é Zé do Espinho. O nome dele vai ser Zé. Pronto. Virou Zé do Espinho, as crianças rebatizaram, e é uma outra coisa legal para a gente ver enquanto historiador. Quando o menino se apropria do conhecimento, inclusive renomeando, a gente vê que o conhecimento chegou onde a gente queria. É claro que todo mundo sabe que, se for visitar no museu, o nome é Ernesto, mas para ele é Zé do Espinho. Qual é o problema? O mais importante é ele saber que o guaratibano mais antigo tem 2.000 anos. Né? Eu só quero ver se eu mostro a carinha do Ernesto para vocês, porque ele é bonitinho. Olha a carinha. Se atrelou à ocupação da região de Guaratiba à chegada dos portugueses a partir de 1579. Eu acho que tem Porém, tal informação é facilmente contestada, dada a existência de sambaqui. Bom, esse sambaqui, a gente trabalha a questão da pré-história. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que o material, apesar de ter sido feito com alunos de 8º e 9º ano, ele pega conteúdo completo da matriz curricular inteira, do ensino fundamental inteiro, né? Então, 6º, 7º, 8º e 9º ano estão contemplados aí. Ele não tem ordem, então não importa se eu vou começar na página 12 para a página 1, aí vai a autoria do professor para preparar a sua aula e usar da maneira que for melhor. E esse sambaqui, ele hoje fica dentro do Centro Tecnológico do Exército, né? E a gente, sendo em Guaratiba, a gente não consegue agendar para poder visitar e levar as crianças lá. Hoje não tem muita coisa, mas a gente consegue mostrar. O bonitinho foi o desenho. Eles desenharam o bendito do Zé do Espinho e eu coloquei no trabalho. No finalzinho tem ele feito por um aluno. Eu tenho que correr, senão não vai dar tempo. Aí a gente trabalha a questão do sítio do Zé do Espinho. Cadê meu filho? Roberto Burle Marx. E aqui é bem legal, que lógico que a maioria dos alunos de hoje não conhece o Burle Marx. Ele é nome do CIEP, que é a primeira escola secundarista na região de Guaratiba. Foi legal para a gente saber, a maioria dos parentes dos alunos que trabalhavam com planta, os mais antigos, conheceram Burle Marx, e aqui foi legal que a gente conseguiu colocar imagens reais de Burle Marx. Então, ficou legal porque as crianças podem conhecê-lo. Vou abaixar aqui. E eles tiveram a oportunidade de ver o próprio Burle Marx. Vou pular. Vou pular, porque senão não dá. Que aí, pelo menos, eu mostro para vocês os títulos das coisas. Falta pouco. Espera aí. Vai, meu filho. Abre, meu filho.
Aqui tem a Paróquia de São Salvador do Mundo e a luta pela preservação. E a gente questiona essa paróquia é a igreja, não é a igreja mais antiga de Guaratiba, a igreja mais antiga fica na Pedra, mas ela é uma igreja, a sua construção começou em 1669 e ela levou quase 20 anos para ficar pronta. E é uma coisa legal a gente discutir a questão do patrimônio e a questão de tombamento e de não tombamento. Essa igreja, até hoje, está lá, é uma igreja que todas as noivas da região procuram para casar porque ela é bem bonita, e ela sofreu um incêndio em 1953, e apesar de ter sido tombada pelo IPHAN, ela foi teve um dos primeiros tombamentos. Se não me falha a memória, o tombamento dela pelo IPHAN é o tombamento número 3. Para vocês verem a importância. O IPHAN é de 38, o tombamento é o número 3. E aí a gente trabalha com os alunos a questão dos órgãos de fiscalização, a importância de patrimônio, como se elenca um objeto, um artefato para se patrimonializar, qual é a importância disso. Todas essas questões foram feitas e após a morte de Burle Marx, quando se fez a pesquisa da região para se fazer o Museu Casa de Burle Marx, que foi um pedido dele feito em testamento, se visitou, o IPHAN fez uma delegação visitar os outros patrimônios tombados da região. Quando o pessoal chegou lá, viu que a igreja estava descaracterizada, esses altares foram movimentados, a pintura estava descaracterizada, e se descobriu um processo anterior, da década de 50, após o incêndio, que quando o padre pediu que o IPHAN liberasse recursos para que a igreja fosse reconstruída, um dos técnicos, à época, um senhor pouco conhecido chamado Carlos Drummond de Andrade, propôs o destombamento da igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente ver o quanto fica rica essa puxada de outras disciplinas. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? E aí você entra, chama o pessoal da língua portuguesa para trabalhar e a educação vai fechando, vai dando sentido para esse aluno, né? Vamos lá, cadê você? E aquele cemitério que eu mostrei no início, ele está coladinho nessa igreja, porque antigamente os cemitérios eram feitos no quintal das próprias igrejas, né? Então, ele era parte... Não dá para mostrar tudo agora. E por que você deu problema aqui? A Ponte da Marambaia essa deu pano para manga, né? Porque tem bastante coisa, tem bastante fotografia. E aí a gente trabalha bem a questão da escravidão. Aí a gente usou imagens de escravos, trabalhou a questão da família Breves, que foi uma família que enriqueceu absurdamente com a questão escravista. A gente questiona e trabalha agora com as turmas mais velhas a questão a abolição da escravatura se deu em 13 de maio de 1889. De fato, a assinatura de uma lei faz com que a escravidão acabe de vez? O que foi feito antes? O que foi feito depois? Como é que se trabalhou isso? Quando, de fato, a escravidão acabou? E acaba ficando bem rico o teu trato do conteúdo escolar. Essa é a Ponte da Marambaia, aí tem as fotos lá com a visita de Getúlio Vargas, as fotos da construção da ponte, e aqui tem a própria escola. A escola que eu trabalho, ela é de 1938, e o nome dela é Narcisa Amália, e a gente quis trabalhar a questão da mulher, do empoderamento feminino, a questão de Narcisa Amália ter sido a primeira jornalista brasileira reconhecida como profissional do jornalismo,
né? E aí a gente vai trabalhar. Ela foi visitada pelo imperador Pedro II, que chamou a poesia dela de pão espiritual e que ele queria se alimentar do pão espiritual de Narcisa Amália. E aí a gente trabalha toda a questão do ser mulher na sociedade, né? E aí a gente tentou tudo que a gente podia colocar para trabalhar. Graças a Deus, esse trabalho não se encerra aí, né? Porque a gente vai conseguir colocar mais coisas. Só para terminar da Narcisa Amália, a escola tem esse nome porque a senhora que doou o terreno e a casa para fazer a escola era amiga de Narcisa Amália. E aí tem lá as fotos das duas, tudo direitinho. Dentro de Ilha de Guaratiba, a gente tem a Capela do Santo Sudário. Um médico que se mudou para aquela região, que fazia trabalhos de cuidados das pessoas, ele fazia grandes ambulatórios para a população, dia de domingo no pátio da igreja. E ele fez um sítio, ele era apaixonado pelo Sudário, é um estudioso do Santo Sudário, é muito conhecido lá, e ele fez uma capela nos moldes da Capela do Santo Sudário, tem uma réplica do Sudário e a população conhece um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só um tiquinho para vocês. Capela do Santo Sudário. Essa é a capelinha que está lá. A fé também tem um lugar E aí a especial gente em conta a Guaratiba. questão. A Capela do Santo Sudário de Jesus foi idealizada graças à fé de um Essa é a réplica que está lá. cirurgião plástico, pintor, escultor. E aí a gente trabalha a questão das pessoas também, da comunidade. Vamos lá, falta pouquinho, Jussara, eu só quero mostrar mais, pelo menos mais. Desculpa, é porque parece filho, né? A gente quer mostrar o filho para todo mundo, é um negócio... Essa história é engraçada, porque o pessoal da roça não chama de cachaça, chama de pinga, né? E tem a história da pinga, porque pingava nos engenhos para fazer cana-de-açúcar, o vapor de cana evapora, ele é refrigerado pelo telhado e pinga. Quando ele pinga, ele é o aguardente. A água ardente no lombo dos escravos, e por isso o nome pinga. A pinga mais famosa de Guaratiba se chama Minuto de Silêncio, porque ela era feita num alambique, que é um alambique muito famoso, um alambique muito antigo, que foi tocado a vida inteira dele por uma família de surdos mudos. Por isso é que o nome da pinga era Um Minuto de Silêncio, que quem tomava ficava um minuto sem falar, porque o negócio era forte, né? E daí, aqui é só para vocês verem como funciona a moenda de cana tradicional, né? Esse alambique fica na estrada que tem o nome até hoje de Estrada do Morgado. Olha de novo a gente trabalhar a questão do nome dos lugares e a própria língua portuguesa. Por que se nomeou Estrada do Morgado? O pessoal ia para o alambique feliz, voltava de lá morgado em cima dos seus animais, porque voltava literalmente alcoolizado, né? Voltava de pileque. Então o cara voltava meio torto. Como é que fulano tá? Fulano tá morgado, já bebeu a pinga, tá morgada. Foi aonde? Foi lá no Morgado, na Estrada do Morgado. E o nome da estrada, até hoje, a Estrada do Morgado, por conta disso, era o ponto. É uma estrada, apesar dela ser de barro ainda, ela era tratada pelo Estado, porque era o caminho mais curto para levar a produção de Guaratiba até 1950 ao centro da cidade. Você passava pela Estrada do Morgado, descia em Jacarepaguá e seguia para o centro da cidade, né? Cadê, meu filho? Vai. E foi muito legal a gente resgatar essas histórias, né? Aí tem o antigo cemitério de Guaratiba, que eu só vou mostrar a carinha dele, porque eu já mostrei para vocês na foto lá no início. Esse é o cemitériozinho. Hoje não tem mais nada desse cemitério, porque ele foi invadido e transformado num grande condomínio. E aí é legal porque mostra a atualidade da história, porque a gente questiona a questão da invasão miliciana e a questão territorial do Rio de Janeiro
com a criação desses grandes condomínios duvidosos, né? E a gente trabalha essa questão lá também. Cadê? Juro que eu estou na penúltima. Vai, meu filho, abre. A gente trabalha a questão também das ausências, que tem as lendas assombrosas, o Castelo do Guimarães. Essa história aqui é a história de um senhor que ele foi... existia uma família muito antiga lá, os Pantaleão de Melo, e esse senhor, Joaquim Guimarães, morou nessa grande gleba de terra que ele ganhou de presente do sogro por casamento. O Antônio Pantaleão tinha 6 filhas, você imagina o prejuízo para casar as filhas em 1800, né? Ter que dar terra para todo mundo. Então, ele saiu distribuindo terra para quem casasse com as filhas dele. E esse Joaquim Guimarães, ele foi, eu vou dizer, delegado de polícia da província, porque agora me falta a memória, a nomenclatura que se dava na época. Mas ele chegou a ser um grande delegado, um grande chefe de polícia do Rio de Janeiro, no início do século XIX. E esse cara era truculento, brigão demais, batia nos filhos, só fazia as besteiras. A história conta, as lendas contam, que ele fez um filho numa escrava, né? E quando se descobriu que ele tinha feito esse filho, ele expulsou a escrava, filho, era uma prática recorrente, e esse filho cresceu, descobriu quem era o pai, soube quem era o pai, voltou e matou o pai. Até aí que matou o pai é verdade, e a família viúva vendeu tudo que tinha, veio morar em Laranjeiras, porque eles tinham casas em Laranjeiras, também era uma família muito abastada, muito rica, e até hoje contam as lendas, e aí é legal que você trabalha a questão da lenda, a questão do mito, a questão das narrativas, sejam elas históricas ou dentro da própria literatura, a importância da narrativa, a importância das histórias contadas, e tem gente que tem certeza absoluta de que vê vulto, escuta correntes, coisas do gênero. E hoje não existe mais nem essa parede aí, já caiu a paredinha, né? E tem gente que vê essa foto aí e vê um monte de ver fantasma, tem umas coisas interessantes para a gente trabalhar com o imaginário do menino, né? E a partir daí despertar nele a vontade do conhecimento histórico. A última, quem é meu filho? Cadê você? Essa é a última página do que está pronto, né? E aí a gente brinca com a questão do bonde da história, né? A questão do transporte Ilha de Guaratiba, que é uma dificuldade super atual. Toda hora agora a Globo passa lá a questão do BRT. O BRT da Ilha de Guaratiba ficou conhecido agora no Brasil inteiro, né? Principalmente no restante do Rio de Janeiro. Toda hora aparece no noticiário as filas enormes. E aí a gente trabalha a questão do bonde, o bondinho da ilha. E a questão da nomenclatura, do falar popular, do dito popular, do pegou o bonde andando. Esse Guaratiba no Mapa, eu vou escrever para vocês no site, no chat, desculpa. Vou deixar lá no chat para quem quiser. Esse negócio estava aparecendo aqui, estava atrapalhando todo mundo. Está disponível para vocês a hora que vocês quiserem. É só botar lá www.nave.co/Guaratiba. E foi. E olhem se quiserem. Por favor, quem olhar, na última pagininha tem lá contato, me deem sugestão, façam trocas, por favor, porque eu acredito de verdade que o conhecimento ele é múltiplo. A gente não só passa como recebe, muitas das vezes a gente recebe muito mais do que a gente dá. Falei pra chuchu, tô com vergonha, espero não ter enchido o saco e vou fechar minha boquinha para vocês falarem o que vocês quiserem, por favor.
Oi, Yara. Nossa, foi sensacional, Yara. Eu estou assim impressionada com o trabalho que você desenvolveu, né, com essa sua pesquisa e com esse seu produto que ficou lindíssimo, né? Assim, você ia falando e eu ficava aqui pensando nas muitas coisas que nós falamos, né, Yamara, Patrícia, com os nossos alunos, sobre essa importância mesmo, né, de nós trabalharmos com aquilo que faz sentido para o aluno, né, a partir daquilo que é conhecido dele. E, gente, e olhar esse seu trabalho, né, é pensar no quanto, muitas vezes, nós deixamos de explorar. Olha quanta história, né? A Ilha de Guaratiba tem. É história para tudo quanto é situação, para todo tipo de período, né? Se quiser fazer link, né, com a história que está lá no currículo, que a gente chama de canônica, né? É possível você criar esses links, essas pontes, como você colocou, né, muito bem, com essa história mais ampla, né? Ou simplesmente tornar essa história mais densa mesmo, né? Trazer aquilo que é significativo para os meninos, para que faça sentido isso tudo para eles, que na maioria das vezes não faz sentido, né? Então, assim, eu quero te parabenizar, eu estou impressionada, foi lindo mesmo, eu com certeza vou explorar esse seu material, ele é inspirador, né? Ele é altamente inspirador para nós, né? E eu gostaria, né, também não vou ficar falando muito, de também abrir para quem quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, né? Nós não temos assim muito tempo, mas dá tempo ainda para alguma coisa, né? Então, está aberto, se a Yamara, a Patrícia também quiserem falar, fiquem à vontade. Eu só queria parabenizar o trabalho da professora Yara, não é? Ela nos tem presenteado, né, nessa noite com toda a sua pesquisa, sua trajetória. Eu acho que isso também é importante de colocar, né, para nós e para os nossos alunos, né, a trajetória, né, dos professores. E ouvir uma professora que coloca na fala essa paixão pelo construir conhecimento histórico, eu acho que vem de encontro justamente aquilo que a gente trabalha, né, cotidianamente com os nossos alunos, não é? Essa paixão de fazer parte do chão da escola, né, de formar, no nosso caso agora também, formar novos professores, e como isso é extremamente relevante. E como trabalhar com a história local, ela nos apresenta diferentes possibilidades também de aproximarmos os nossos alunos, não é, da história da qual eles fazem parte, né, dos seus ancestrais, dos seus avós, bisavós. Então, isso é muito significativo. Então, eu só tenho que agradecer pela sua fala, pelo seu trabalho, né, por ser essa professora tão, né, estimulante, né, tão inspiradora. Isso é fundamental, eu diria, para nós, né, que trabalhamos com a questão do ensino, da educação, da formação de novos professores. Muitíssimo obrigada. Foi um privilégio. Eu é que agradeço. Uma coisa também que eu fiquei pensando o tempo todo na sua exposição, Yara, é esse potencial, né, de interdisciplinaridade, né, transdisciplinaridade, que a história local ela nos apresenta também, né, o trabalho com patrimônio, né, com os vestígios do passado que estão ao nosso redor, né? Como isso nos possibilita essa interdisciplinaridade tão necessária para a construção de sentido, né, para o aluno. Né? Você ficou falando assim, é muita relação com a geografia, né, com a língua portuguesa, com a biologia, né? Eu não sei se a Rejan ainda está aqui, mas olha quanta interação com a biologia também, né? Que é uma disciplina que, às vezes, a gente não pensa em tanto vínculo, tanto diálogo, mas tem muito diálogo também com a história, né? É muito interessante. Patrícia, acho que você ia falar alguma coisa. Não, parabenizar, né, pelo seu trabalho, realmente é muito interessante. Eu anotei algumas coisas, né, que eu, assim, ao longo da sua fala, eu gostaria de destacar. Eu achei muito legal quando você falou essa perspectiva de educar o olhar. Muito legal.
Eu acho que é algo que a geografia trabalha muito bem, e a história, né, nem sempre a gente tem esse estímulo, né, que é você, né, estimular o aluno a observar, né, o lugar onde ele vive, o lugar por onde ele passa. Isso é muito forte, né, principalmente quando a gente trabalha em lugares que são pouco valorizados economicamente, que os alunos eles têm a tendência em achar que nada daquilo ali é importante. Então, passam por lugares, ou então até, né, passam por prédios diferentes, e não tem a mínima curiosidade de saber o que funciona ali, o que aquilo ali pode oferecer para ele. Quer dizer, não se apropriam da cidade. Isso é muito forte, né? Às vezes as pessoas passam anos por um determinado lugar, de onde não tem curiosidade de saber o que acontece, o que passa ali. Então, acho que isso é um dos papéis da escola, né? Um dos papéis do professor, essa questão, né, de você educar o olhar. E aí, esse seu trabalho mostra essa dimensão muito interessante, que é, né, esse exercício que você propôs aos alunos de olhar, né, para o lugar, olhar, né, para e dentro dessa perspectiva histórica, né, que depois que você trabalhou, achei isso muito interessante. Eu, né, que trabalho com pedagogia, trabalho com ensino de história nos anos iniciais, acho que isso é fundamental, é um dos papéis do professor, e é algo, né, que as pessoas às vezes, aí eu vou para um outro aspecto que eu coloquei, que eu observei, né, na sua fala, em relação a você romper com esses materiais didáticos prontos, quando você elabora esse material e disponibiliza, né? Então, olha, quantas pessoas podem... Porque para você elaborar, né, um material desse, essa perspectiva do professor pesquisador, né? Você fez a pesquisa. E aí, como você mesmo falou, quando o professor, muitas vezes, ele trabalha em mais de uma escola, a dificuldade que ele tem, né, tanto de fazer essa apropriação com o lugar onde ele trabalha, que às vezes muda a cada ano, né? Então, o professor está numa escola, está num bairro, aí no ano seguinte ele faz hora extra em outro bairro, né, em outra escola, não tem tempo de conhecer aquela comunidade, vai dar aula, volta correndo, tem que almoçar para dar aula em outra escola. E aí, quando você disponibiliza esse material, você está oportunizando, né, as pessoas, os professores, a ter, né, essa estratégia, né, essa estratégia didática de poder trabalhar com a história local. Né? Então, é uma das nossas resistências ao livro didático, né, que oferece uma história padronizada, agora com a BNCC mais ainda, e a importância de você trabalhar com a história local, quando muitos professores colocam isso com todos os motivos, com todas as razões. Eu queria trabalhar com a história local, mas tenho essa dificuldade, né, de não ter material, de não ter tempo para pesquisa. Eu acho que você mostra essas duas dimensões. Primeiro, a importância desse professor pesquisador. Segundo, como é importante também você, né, fazer circular esses materiais, porque são materiais de história local que aqui nós já vimos vários, né, Madureira e outros bairros, né, Guaratiba agora com você, achei muito, muito interessante. Então, parabenizar, né, o seu trabalho, e isso, né, essa ação de você poder fazer com que esse material circule, né, não só para inspirar os professores, né, a fazer um material como esse, como também, né, que a sua pesquisa possa ser, né, aproveitada. Porque não tem sentido a pesquisa que fica lá, né, na estante, no armário. A ideia é que ela seja, né, realmente utilizada pelos professores. Então, parabéns mais uma vez. E realmente, né, por esse seu material didático, que também, além da pesquisa, o seu material didático é muito bom. Obrigada. Uma coisa legal é a gente ver isso, né? Muitas das vezes o material didático que vem para a gente não retrata em nada a realidade do menino, até porque ele é nacional, né?
Aí o menino acaba achando que a história dele não tem vida, não tem conexão com a vida. Fica aquela coisa bem estática, bem longínqua. Quando você escuta de um pai de aluno, puxa, a senhora professora passou uma pesquisa, meu filho me botou de cabelo em pé procurando coisa na minha família. E você junta a família do menino, faz ele participar da escola. E quando você faz isso, e o pai vira e fala assim, nem eu sabia que Guaratiba era tão importante para o Rio de Janeiro, nem eu sabia que esse lugar tinha história. Aí você vê que você ganhou, né? O quanto foi legal. E eu usei Guaratiba, mas, claro, dadas as devidas proporções, eu acredito de verdade, eu estou testando com Campo Grande, mas eu acredito de verdade que dá para fazer material em qualquer lugar. Tá? A gente consegue... Não, sim, e inclusive isso é um movimento que a gente tem, que é, graças a Deus agora está muito forte, né? Que é você romper com esses padrões, né, que são padrões turísticos, de você achar que só Copacabana, Ipanema, o Leblon, ou seja, bairros onde você tem, né, referenciais de patrimônio, que são turísticos, que vêm, né, de uma outra ordem econômica, que esses lugares têm história. E aí você vê movimentos muito fortes de histórias do subúrbio, histórias, né, de regiões, né, que não são valorizadas economicamente, justamente mostrando que todo lugar tem história, né, e que é muito importante para você entender, né, o presente, né, entender determinadas, né, dimensões daquele espaço, por que é desse jeito, né, quando falou da menina, né, que viu todo o sentido no banquinho, que ela deve ter passado ali trocentas vezes e não sabia para que servia aquilo, né, aqueles restos que ficou ali, né, e aí isso ganha outro sentido e também, né, a história, né, a vida dela no bairro ganha outra apropriação. Isso é muito importante, é um dos objetivos principais do ensino de história, sem dúvida, né? A própria questão do empoderamento que isso pode gerar, né? Isso é muito legal, você entender que você faz parte daquele universo, você tem importância. A própria questão, quando eu estava estudando isso, teve uns colegas que falavam assim, puxa, você é a única historiadora que eu não conheço, que eu não vejo militância. Opa, como não? Né? A partir do momento que você enxerga que o seu lugar ele tem que ser conquistado de novo, que ele tem que ser alcançado de novo, você está militando. Claro. Né? Nem toda militância é só levantar a bandeira, ela passa primeiro pela consciência política, né? Pela consciência do teu lugar. E se você trabalha isso desde pequenininho, você forma um cidadão, eu fico brincando que é um cidadão com todas as letrinhas maiúsculas, né? Na palavra cidadão. E por último, uma das coisas que a gente viu lá é a questão do apropriar-se da cidade, né, que você falou aqui também. Muitos dos meus meninos não fazem ideia, muitos deles nunca vieram. O que é o centro do Rio? E por que o centro do Rio é o centro do Rio? Qual a importância disso, né, para ele? Você dá todo um novo significado. E também a questão dos bairros não visibilizados tem a ver com a questão da gestão política da tua cidade também. Né? Por que eu não olho para a Ilha de Guaratiba? Por que o transporte em Ilha de Guaratiba tem que ser ruim? Por que não vai ter uma escola secundarista em Ilha de Guaratiba até 1994? Não interessa. Qual é o planejamento para a população em diferentes áreas da cidade? Tudo isso é muito amplo e é algo que você pode começar no ensino fundamental. Né? Muitas das vezes a gente acha que ser professor de história só vale a pena no ensino médio, porque a gente pode falar de voto, a gente pode falar de luta, a gente pode falar de engajamento político, quando, na verdade, dá para se engajar desde pequeno. Né? Assim, papo para mais de metro, mas foi todas essas questões que me fizeram começar a pensar e não vou parar mais, né? Não tem como parar. Yara, e eu diria que é com os pequenos que a gente consegue construir efetivamente, né, essa consciência cidadã
né? Quando a gente Eles têm até mais coragem de questionar, né? Eles são muito mais corajosos e eles abraçam muito mais tudo que a gente propõe, né? Yara, nossa, muito, muito boa a sua presença, foi maravilhoso, né? Eu acho que você é uma super militante, porque você milita aí com ações, com atitudes, né? Essa ampliação da história, né? Eu acho que esse é o caminho para a gente democratizar de fato a nossa sociedade, né? Porque nós só vamos ter uma democracia de verdade política, né? Quando nós tivermos uma democratização do conhecimento, quando as pessoas todas souberem que elas têm um lugar nessa história, elas têm um papel, né? E todos os lugares têm, efetivamente. Então, eu acho que é isso. Essa é uma dimensão muito central nesse seu trabalho, nessa sua atividade, né? Nesse trabalho que você desenvolveu. Muito obrigada, Yara. Eu quero agradecer demais. Agradeço todos que estão também aqui presentes, os meninos, eles ficam assim mais tímidos, né? É assim mesmo, mas eles gostam muito. Depois eles comentam com a gente. Aqui a Natália está dizendo: eu estou muito feliz de ter assistido o seu trabalho. Muito obrigada por essa aula maravilhosa. Né? Então, assim, estamos todos muito contentes mesmo com a sua presença. Você abriu a nossa sessão dos encontros de formação desse ano com chave de ouro, viu, Yara? Muitíssimo obrigada. Não, e outra coisa que eu estava pensando, né, é isso, né? Assim, nós estamos, né, na universidade e assim o nosso esforço, né, no sentido de você promover essas ações nesse sentido, porque é um esforço imenso que a gente faz. Né, de promover essas ações, quer dizer, então esse papel do professor ele não termina nunca, ele está sempre em todas as instâncias, faz parte, né, da nossa profissão, né, assim, tentar sempre estratégias no sentido de levar conhecimento, estratégias didáticas para a gente pensar e com o qual você colaborou bastante conosco, né? Dando vida a esses nossos encontros de formação. Sem vocês, eles não existem. Certamente. Pessoal, só um aviso, né? Eu acabei esquecendo de pedir que vocês colocassem no chat, mas quem precisar da declaração de participação, entre em contato comigo, né? Eu acho que todos têm aí o e-mail, eu deixei lá está lá na divulgação, que nós vamos providenciar o certificado, né, de participação. E depois eu vou também me comunicar com você, Yara, continuar a nossa comunicação para disponibilizar para você a gravação, né, e tudo mais. Eu te agradeço. Muito, muito obrigada mesmo. Pessoal, boa noite, obrigada pela presença de todos. Nós vamos ter uma próxima sessão do Encontros de Formação... que dia? Acho que é dia 21. Daqui a 15 dias. Na verdade, não é 20. Está errado, eu vou corrigir. É 21, tá? Vai ser numa quarta. É com a Elisa. Isso, é 21. Com a Elisa. Elisa foi da minha turma lá. Maravilhosa. Só para eu falar mais uma frase, o professor não cala a boca, né? Gente, quem quiser, no Guaratiba do Mapa tem, na última fichinha, vou chamar de fichinha, a última página, tem contato. Quem quiser, fala comigo por lá. Depois eu vou deixar... Jussara tem meus contatos aí, para disponibilizar, que eu não consigo falar e escrever no chat ao mesmo tempo, já falando já é muita coisa, né? E uma coisa, principalmente para o pessoal que está começando, não deixem de trocar experiências. Uma das coisas que a Patrícia não vai lembrar, mas que a gente fez muito na aula dela, eu fui sua aluna, foi trocar, né? A gente... Foi muito legal. Eu fiz um período na PUC justamente porque eu queria ter a experiência de conhecer outras localidades. Uma coisa legal do Prof. História é isso também, que você consegue, mesmo com a vida corrida de professor, conhecer locais em que se discute educação, em que se discute academicamente a história, e as trocas que nos fazem
cada vez enriquecer mais a nossa visão. Né? Então, troquem. Meu e-mail vai ficar à disposição, o trabalho está à disposição. Quem quiser ler a dissertação, eu entrego para todo mundo, não tem problema nenhum. Tá? E estamos aqui. Para o que precisarem, estamos aí. Tá? Até para visitar a escola, fazer trilha comigo quando a pandemia passar. Vamos, todos hein? esses caminhos a gente vai poder fazer, tá? Vamos, com certeza. Com certeza. Prática pedagógica é a Mara, né? Quem é que faz a prática pedagógica? Nós todos aqui trabalhamos com prática de ensino. Todos trabalhamos com Quem quiser fazer uma aula de história em loco comigo lá em Guaratiba, é só marcar, a gente vai. Opa! Tá? Não vamos esquecer o convite, está gravado. Olha que a gente aceita. Por favor, é para aceitar. Gente, muito boa noite para todos vocês. Boa noite, obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau. Gente, deixa eu fechar isso aqui.